Boa, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite que vocês vão ver esse vídeo, mas tudo bem, gente? Edgar Saikoski aqui. Fala pessoal, Tatiane Franco aqui, tudo bem? Tudo jóia? Como prometido, nós vamos fazer um apanhado aqui. Eu acho que talvez tenha que fazer em 2 vídeos, vou tentar fazer em um só. Como estudar a Bíblia. É isso aí, vamos lá. Primeiro, a gente precisa saber o que é a Bíblia. Então, pessoal, primeiro a gente precisa saber, muitos aqui talvez não saibam, o que é a Bíblia. E daí eu separei então alguns tópicos rapidinho para falar sobre a Bíblia um pouquinho para vocês. O primeiro de tudo, assim, a Bíblia, a gente sabe, é a palavra do Senhor, né? E através da Bíblia, nós podemos entrar em contato com Deus, né? A gente pode, através da Bíblia, ouvir a voz do Espírito Santo, porque a Bíblia é viva. Ela é viva porque é através dela que Deus, o Espírito Santo, fala com a gente. Então ela pode falar de vários assuntos dentro de... Por exemplo, você leu um capítulo da Bíblia ali. Aí Deus ministrou uma coisa no seu coração. Depois de algum tempo, você lê o mesmo capítulo e isso já ministrou de uma forma diferente no seu coração. Então por isso que a palavra do Senhor é viva, porque o Espírito Santo fala conosco através dela. Outra coisa que eu separei, a Bíblia é uma carta de amor para nós, do começo ao fim. E imagina você receber uma carta de amor de alguém que você sabe que te ama, você não vai ler ela? Não vai ler ela com curiosidade, com amor? Com toda certeza. Né? E isso é uma coisa que fez toda a diferença, assim, no meu ver da Bíblia, né? Outra coisa que eu separei, que tem tudo a ver com o que o Espírito Santo fala com a gente, né? É que a Bíblia, ela é um livro espiritual. Então, ela se discerne espiritualmente. Então, se você está pensando assim, em ler a Bíblia só por questões intelectuais, para dizer que sabe, que conhece todos os assuntos, pode esquecer, porque você vai ler ela umas 20 vezes e ela não vai entrar no seu coração, e porque o seu coração não está espiritualmente aberto, ele está fechado. Então, é uma coisa que é muito importante você entender, que a Bíblia é um livro espiritual, então ela se discerne espiritualmente. Outra coisa, você não vai ter vontade. A gente não vai ter vontade, porque a carne não tem vontade de ler a Bíblia. A carne tem vontade de dormir, de assistir Netflix, né? Se a gente fosse deixar a nossa carne escolher, vai escolher assistir um filminho. Porque é uma briga espiritual, né? É a briga da carne com o espírito. Então, se você não crê também que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, também você é um dos princípios que você precisa começar a entender, antes de entender o que é a Bíblia, né? Outro detalhe principal, que a gente tem que orar antes de iniciar a leitura da Bíblia, orar. Por ela ser um livro espiritual, você tem que pedir discernimento espiritual. A gente nem orou, né? Vamos orar aqui por eles? Vamos orar? Vamos. Tá bom. Senhor, nosso Pai, te pedimos, Senhor, que ajude essas pessoas que querem estudar a Bíblia, que o Senhor entre nos corações dela, que teu Espírito fale a elas através da sua leitura, Senhor. Que ao elas pegarem a Bíblia delas, o Senhor esteja com elas em cada ato, em cada leitura, em cada interpretação, Senhor. E te pedimos que esteja com nossas vidas, com as vidas deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos continuar agora. Gente, desculpa se estou falando meio rápido assim. Dá uma desacelerada. É que assim, ela está iniciando agora. É o primeiro vídeo dela. Então, mas assim, a gente vai se conectando. Vamos calibrar aqui a velocidade, peraí. Daí a gente vai se conhecendo melhor, a gente vai ficando mais à vontade, né? Isso aí. E, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me mandar nos comentários aí que eu respondo, ou manda inbox, tá bom? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo mais aprofundado depois sobre essa questão do que é a Bíblia. Mas eu vou dar alguns detalhes depois que a Tati terminar aqui sobre a Bíblia. Vai ser a introdução aqui nossa. A introdução que eu queria dar é mais essa, pra gente entender o porquê que a gente tem que ler a Bíblia, né? O porquê que isso é importante para nossa vida espiritual. Às vezes você fala, que chato, ler a Bíblia, né? Um monte de Por muitos anos a gente tinha esse pensamento. Eu leio, não entendo.
Gente, a gente tem que entender esses princípios para a gente poder ter, assim, a gente vai ter vontade, sim, de ler a Bíblia, não todos os dias, mas a gente deve ler todos os dias, a gente deve entrar em conexão com Deus todos os dias, porque através da oração e da leitura da Bíblia é que nós entramos em conexão com Deus. E isso é um relacionamento. Se você exercita isso todos os dias, mesma coisa você, quem é casado aqui, se você chega em casa todo dia, não fala nada pra sua mulher, vai pro banho, vai tomar um banho, sai de lá, senta para jantar e não abre uma palavra, não dá um beijo na sua esposa, não dá um abraço na sua esposa, não dá um abraço no seu filho, é relacionamento, gente. E estudo da Bíblia é a mesma coisa. Você vai ter um relacionamento com Deus diário. Quanto mais contato, mais próximo Ele vai estar de você. Então é assim que funciona. É simples assim. Se você não tem contato, você vai esfriando, se distanciando de Deus. Sim. Se a gente não alimenta o nosso espírito, né, com a palavra de Deus, o nosso espírito vai morrendo e a nossa carne vai crescendo. E nossa carne começa a fazer todas as vontades da carne, né? E cada vez mais o nosso espírito vai se apagando, a gente vai Exatamente. se afastando cada vez mais do Senhor. E Deus nos respeita. Por contrário de muito que muita gente fala por aí, que Deus assim, não é. Deus, ele respeita você. Se você não quer saber de Deus, ele vai para beleza, tudo bem, fica na tua então. Ele fica quietinho lá, o Espírito Santo fica quietinho dentro de você. Respeita. Te respeita. Mas quanto mais próximo você está dele, mais ele vai se comunicar com você. Mas é através disso aqui. Ó. É isso aqui é a chave. Isso aqui, ó, é o Walkman do Papai do Céu. Você leu isso aqui, você vai ouvir ele. É simples. Que mais? Bom, eu acho que a introdução para entender um pouco da Bíblia é esse, né? Que ela é uma carta para você, ela conta toda a história da humanidade, do começo ao fim, né? De Gênesis a Apocalipse, ela está mostrando o amor de Deus por nós e tudo nela aponta para Jesus, que é a nossa salvação, né? O amor de Deus que renunciou o seu próprio filho para nossa salvação. E para a gente entender o que é essa salvação, somos salvos de quê, né? Nós precisamos estar em conexão e pedir para o Espírito Santo e todos os dias estar em conexão com Ele, né? Beleza, é isso aí. Só uma curiosidade, isso aqui é o controlinho da câmera que eu uso aqui, ó. Porque a minha câmera está distante, eu não alcanço o botão para desligar, tá, gente? Então isso que eu fico na mão aqui é o controle do celular aqui, tá? Agora vamos para os detalhes sobre a Bíblia. A Bíblia foi escrita num período de 2.000 anos, entre 1.500 a 2.000 anos, entre o primeiro escritor e entre o último. Há estudos que o primeiro livro da Bíblia foi escrito há 3.500 anos atrás. É muita coisa, gente. E detalhe, a Bíblia não tem contradições. Ela tem aparentes contradições, mas não são contradições. Segundo detalhe, 66 livros, isso, 39 do Antigo Testamento, todos escritos em hebraico, algumas partes em aramaico. Novo Testamento, ela foi escrita em grego, que era a linguagem atual romana. E a Bíblia foi escrita por autores humanos que foram inspirados por Deus. Deus os inspirou a escrever. Os livros, entre eles não há contradições e muitos autores não se conheceram, mas eles estão interligados pelo Espírito de Deus que inspirou eles. Então eles têm uma constância de semântica. Que mais? Acho que é isso. Uma breve introdução sobre a Bíblia. O que é a Bíblia? Se vocês quiserem um vídeo mais aprofundado, tem muito mais coisa sobre bibliologia, um monte de coisa que eu estou estudando que é top. Só que é um vídeo mais complexo. Se alguém quiser, conversa comigo aqui, quiser conversar comigo também, pode mandar um direct aí, que a gente vai conversando também, para explicar. Agora vamos para como estudar a Bíblia. O meu método, assim, que eu acho muito eficiente para mim, para nós aqui em casa, o que a gente começou? Estudando o primeiro princípio. Para que a Bíblia foi escrita? Para quê? A Bíblia é um relato da sua salvação e da minha, da Tati, do planeta, de todos os seres viventes. Para conhecer quem?
Jesus. E o que acontece? Tem o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Aí vai para o Antigo Testamento. O Deus da ira. Então, a Bíblia tinha o Antigo Testamento, que era o relato do povo de Israel, Gênesis, a história da Arca de Noé, todas essas histórias, antes de Jesus. Tudo isso foi uma construção para chegar até Jesus, que é o autor da salvação de toda essa galera que foi do passado e que vai ser no futuro. Absolutamente tudo aponta para ele. Exatamente, é isso que a gente tem que entender no estudo da Bíblia. Porque se a gente focar só no Antigo Testamento, a gente vai ficar com o Deus que era bravão, nervosão, aquele que matou todo mundo no dilúvio. Mas a gente tem que entender os contextos históricos, gente. A Bíblia é uma construção histórica. Então, quando você for ler, estudar a Bíblia, você tem que pegar um livro, você cata aquele livro. Quem escreveu, para quem ele escreveu, em que época que ele escreveu, certo? Se esse texto é poético, profético ou narrativo. Então, vocês têm que entender isso aí. Se você catar um livro poético e interpretar como fosse profético, dá uma confusão. E parábola também, gente. Parábola. Vocês têm que discernir essa parte. Se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo explicando cada item disso aí. Mas é isso aí. Quando vocês forem estudar, vocês têm que contextualizar. Quem escreveu, para quem escreveu e qual era a cultura do povo. Vocês têm que... É um conjunto de fatores. Que nem muita gente usa o Antigo Testamento hoje. Ou mistura o Antigo Testamento com o Novo Testamento. A Bíblia é uma só? É. Mas cada era dela foi escrita para um determinado povo. Antigo Testamento, povo de Israel, povo do deserto, Moisés, a lei. Novo Testamento, judeus e gentios, que somos nós, que não somos judeus. Que é os famosos, quem aceita Cristo, somos cristãos. E antigamente, quem era o judeu e aceitava Cristo era o cristão judeu. Alguns seguiam as tradições judaicas ainda, da questão da guarda do sábado, circuncisão, mas Paulo bateu muito forte nessa questão das regras ali, tipo, se você faz, faça, beleza, guarde para você, mas não julgue o seu irmão que não faz. E até hoje é assim. Paulo bateu muito forte nisso. E Paulo foi o cara que escreveu mais livros da Bíblia praticamente, 13 epístolas ele escreveu. E se fosse irrelevante esses assuntos, Paulo não escreveria. Então, gente, quando você for ler a Bíblia, contextualize. Não pegue só o versículo isoladinho, que vocês vão ficar presos naquele versículo. Vocês têm que ler o contexto para antes disso e para depois disso. Isso. Então, só para contextualizar aqui. Esse daqui, para quem não conhece, né? Essa parte mais grossa aqui é do Antigo Testamento. Velha Aliança. Velha Aliança. E aqui é o Novo Testamento, que é a nova aliança que Deus fez com o seu povo, né? Que é após a morte e ressurreição de Jesus. Então, tudo que está aqui no Novo Testamento é o que conta a história da humanidade até a chegada de Jesus. E o Novo Testamento é o que conta a história de Jesus e o que ele fez por nós aqui na Terra e a nova aliança. E o resgate da humanidade. Isso. Porque o resgate começa a partir do Novo Testamento. O Antigo Testamento apontava que teria um Salvador. Cristo veio, o Salvador é Cristo. Então, a partir de Cristo... já é a salvação em Cristo. Não é apontamento para algum Salvador. E outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão que a Bíblia interpreta a Bíblia. Ninguém fala isso. Não, ninguém mais pode dar luz à Bíblia. É só a Bíblia dar luz a alguém. A Bíblia é suficiente, a Bíblia, é inerrante. Eu já ouvi muitos pastores, eles têm que tomar muito cuidado com o que eles estão fazendo. Que eles estão indo contra Deus. Eles estão falando que a Bíblia é errante. Que a Bíblia é errante. Que a Bíblia tem erros. Eu ouvi isso de um pastor. Eu questionei ele sabe bem quem é. Se ele vê esse vídeo aqui, você sabe muito bem o que você fez. Você sabe muito bem o que você falou. E eu te questionei e você falou que a Bíblia tem erros. E isso é errado. E tome muito cuidado, gente. Se alguém vier falar para vocês que vocês são incapazes de entender a Bíblia,
por si e com a direção do Espírito Santo, tome cuidado. Se eles disserem que você só é capaz de entender através de interpretações de pastores, de profetas, que só através disso você vai entender a Bíblia. Não é isso aí. Tenham cuidado, gente. Não é isso, gente. Essas coisas servem de complemento, certo? Complemento. Como complemento, você pode consumir produtos, né? Outros conteúdos seculares. Mas não pode ser célula, de um grupo. Não pode ser ponto principal. Vocês podem ter algum livro interessante e falar sobre algum assunto. Isso não é isso, não tem nada a ver. Mas esse livro não pode dar luz à Bíblia. Interpretar a Bíblia à luz de outras pessoas, seres humanos. Segundo a Bíblia é errado. É errado. Outra coisa. Vocês podem usar os recursos que a Bíblia dá, que são textos correlativos. Se você for no Google, por exemplo, você está lendo um livro, aí de repente você se deparou com uma dúvida, aí você cata aquele livro e fala assim, textos correlativos com versículo tal, livro tal. Você vai achar um monte de textos que falam o mesmo assunto daquele texto. Então a Bíblia interpreta a Bíblia. Essa é a melhor forma de estudar a Bíblia. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Se alguém falar para você que é fora disso, tome cuidado. Tá bom, galera? Claro que é muito importante também você entender ali o contexto histórico que tá acontecendo aquele episódio, aquele livro, né? Eu até recomendo para vocês, eu tenho essa Bíblia da Mulher, só que tem outras Bíblias também que é com o mesmo tipo que é a Bíblia para estudo. Aqui é a Bíblia para leitura, devocional e estudo. Essa Bíblia está cheia de rodapés, explicativos, e antes de começar cada livro, ela contextualiza o local que ele aconteceu, o contexto histórico daquilo. É muito interessante para você entender também. Quando você entende essa questão de história e cultura, a sua cabeça vai fazer assim, como meu sobrinho, o Gugu, fala. Meu sobrinho faz assim, explode a cabeça. Vocês vão entender, a Bíblia vai ficar clara para vocês, porque quando a gente estuda sem entender o conceito histórico, você se embanana, porque eles vão usar palavras, algumas coisas, alguns termos que você não vai entender. Então, quando você entende que aquilo é escrito por um determinado povo, de uma determinada cultura, de determinados costumes, você vai, abre sua cabeça. Acho que por hoje é só, né? Gente, ler a Bíblia não é chato, não é tão chato assim. Não, gente, a gente tem que sim, estudar todos os dias. Então a gente tem que lutar um pouquinho assim contra a carne. A gente tem que pedir força para Deus, para o Espírito Santo tá orientando a gente, né, no que interpretar. A gente tem que buscar sim pessoas para estar ajudando a gente a entender algumas coisas. Nosso pastor. Sempre é bom. Sempre é bom. Você tem um pastor? Chega junto no teu pastor, que o pastor é feito para isso, para pastorear, para ajudar os irmãos que estão com dificuldade. Explicando a Bíblia, né? Bíblia explica a Bíblia. Tenho certeza que se você procurar o seu pastor, ele vai te ajudar, porque o nosso atual pastor, pastor Azaf, você é o cara, velho. Você é o cara. Não é? A gente está muito feliz. Gente, a gente está muito feliz. Porque a gente passou pelo batismo ontem, fizemos um renovo espiritual com Deus. A gente já estava renovado, mas a gente tem que fazer essa demonstração pública do nosso novo nascimento no Espírito. Porque hoje nós entendemos a Bíblia como um livro espiritual e ele está nos movendo para patamares assim... Olha, eu não tenho como explicar para vocês aqui em palavras. Estratosférico. Assim, é um sensacionalismo bíblico, mas que é uma coisa que não tem como eu explicar para vocês assim. Vocês estão vendo aqui, no último mês aqui, a gente está explodindo de fazer vídeo aqui, de compartilhar conteúdo, porque a gente tem que transbordar o que a gente está recebendo. Então é isso que a gente tem feito. Muita gente aqui às vezes não vai entender isso como uma coisa boa, mas pra gente está sendo. Muita gente vai achar que é fanatismo, mas não é. E eu não tô nem aí se vocês pensam que é fanatismo. Eu não tenho vergonha. Se eu tiver vergonha de mostrar isso aqui, se eu tiver vergonha de falar de Jesus, eu não tenho que ser Jesus. Se eu sou de Jesus, eu tenho que falar dele.
Tem que falar disso aqui, da palavra de Deus. Então, gente, é isso. A gente está muito feliz fazendo o que a gente está fazendo agora. Falar de Deus, porque a gente nunca fez isso. Se você quer subir o seu patamar com Deus, viver o sobrenatural de Deus, leia a Bíblia. Leia a Bíblia, ore, estude, peça a Deus, peça ao Espírito Santo para te mostrar o que Ele quer que você veja. E Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Vai mostrar. Você pede, Ele atende. Atende. E se vocês tiverem alguma dúvida no que eu puder ajudar com a minha meu know-how aqui, que é pequeno, mas o pouco que a gente sabe a gente compartilha. A gente não deve guardar para nós o estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser exposta, ser compartilhada, ser conversada. Você tem que falar sobre as coisas de Deus. Quem não gosta de falar sobre as coisas de Deus não é crente, gente. Não é cristão. Tem cristão que só olha para ele e fica quieto. É difícil, é forte isso aí. Mas a gente tem que compartilhar entre nós. E é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, quiserem um vídeo mais especial aí, diferente, sobre algum tema bíblico, ou uma explicação mais complexa, eu posso fazer também. Tem bastante conteúdo aqui pra gente compartilhar, beleza? Gente, foi um prazer. Espero participar mais vezes. Com certeza vai. Agora você tá na roça, filho. Vai ter que fazer vídeo, vai participar, vai ter que destravar a língua aí. Obrigada, beleza? Boa noite. Até mais. Tchau. Alguns momentos depois. Outra coisa, a gente esqueceu. Que Deus os abençoe, que Deus esteja com vocês na sua jornada, que Deus ilumine a mente de vocês, que Deus liberte vocês. Se vocês tiverem alguma prisão, não consegue estudar a Bíblia, a gente vai orar por vocês para que vocês tenham essa mesma gana que nós estamos tendo, assim, que é delicioso em poder entender a Bíblia, entender o que Deus quer falar pra gente. Tá bom, pessoal? E vou pedir um favor para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva nas nossas redes sociais, porque o nosso intuito aqui não é ganhar dinheiro, que tanto é que os nossos vídeos eles têm algumas músicas que a gente usou que tem aquela questão de direito autoral e não tem monetização. O nosso canal não é monetizado, tá, gente? E isso ajuda o algoritmo a entregar para mais pessoas. E o que a gente quer é evangelizar. A gente não quer ganhar dinheiro. Então, entendo bem isso, tá? Muita gente pode achar aqui que a gente quer aparecer, que a gente quer holofote, que a gente quer like. É lógico que a gente quer like, porque quanto mais vocês derem like no vídeo, mais esse vídeo vai ser entregue para outras pessoas. E nos nossos vídeos, graças a Deus, a gente está postando, não dá 10, 20 minutos, tem 500, 600 visualizações. Então, o Instagram está entregando muito. Só que no YouTube está um pouco mais devagar, porque o YouTube é diferente. Então eu peço para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais. No YouTube é Edgar Saikoski, lá no canal tá como Reflexo de Jesus, e no YouTube também é Edgar Saikoski. Aí se inscrevam e compartilhem os conteúdos, gente, porque a gente precisa da ajuda de vocês para atingir mais pessoas, porque o nosso intuito é levar a palavra de Deus a cada lar, e para a gente chegar nos lares a gente precisa que as pessoas vejam nossos vídeos. Então a gente depende de vocês compartilharem. Beleza? Deus te abençoe. Fica com Deus. Até a próxima. Leia a Bíblia, ore, estude, peça a Deus, peça ao Espírito Santo para te mostrar o que Ele quer que você veja. E Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Vai mostrar. Você pede, Ele atende. Atende. E se vocês tiverem alguma dúvida no que eu puder ajudar com meu know-how aqui, que é pequeno, mas o pouco que a gente sabe a gente compartilha. A gente não deve guardar para nós o estudo da palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser exposta, ser compartilhada, ser conversada. Você tem que falar sobre as coisas de Deus. Quem não gosta de falar sobre as coisas de Deus não é crente, gente. Não é cristão. E cristão que só olha para ele e fica quieto, é difícil, é forte isso aí. Mas a gente tem que compartilhar entre nós. E é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, quiserem um vídeo mais especial aí, diferente, sobre algum tema bíblico, ou uma explicação mais complexa, eu posso fazer também. Tem bastante conteúdo aqui pra gente compartilhar, beleza? Gente, foi um prazer.
Espero participar mais vezes. Ah, com Muito certeza bom. vai. Agora você tá na roça. Vai ter que fazer vídeo, vai participar, vai ter que destravar a língua aí. Obrigada, Beleza? boa noite. Até mais. Tchau. Alguns momentos depois. Outra coisa, a gente esqueceu. Que Deus os abençoe, que Deus esteja com vocês na sua jornada, que Deus ilumine a mente de vocês, que Deus liberte vocês. Se vocês tiverem alguma prisão, não conseguem estudar a Bíblia, não vai, a gente vai orar por vocês para que vocês tenham essa mesma gana que nós estamos tendo, assim, que é delicioso em poder entender a Bíblia, entender o que Deus quer falar para a gente. Tá bom, pessoal? E vou pedir um favor para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, curte, Comenta. compartilha, se Pra inscreva, ajudar. se inscreva nas nossas redes sociais, porque o nosso intuito aqui não é ganhar dinheiro, que tanto é que os nossos vídeos eles têm algumas músicas que a gente usou que tem aquela questão de direito autoral e não tem monetização. Nosso canal não é monetizado, tá, É gente? que isso ajuda o algoritmo a entregar para mais pessoas. E o que a ele gente vai quer achar relevante. É evangelizar. A gente não quer ganhar dinheiro. Então, entendam bem isso, tá? Muita gente pode achar aqui que a gente quer aparecer, que a gente quer holofote, que a gente quer like. É lógico que a gente quer like, porque quanto mais vocês derem like no vídeo, mais esse vídeo vai ser entregue para outras pessoas. E os nossos vídeos, graças a Deus, a gente está postando, não dá 10, 20 minutos, tem 500, 600 visualizações. Então, o Instagram está entregando muito, só que no YouTube está um pouco mais devagar, porque o YouTube é diferente. Então eu peço para vocês se inscreverem nas nossas redes sociais, no YouTube é Edgar Saikoski, lá no canal tá como Reflexo de Jesus, e no YouTube também é Edgar Saikoski. Aí se inscrevam e compartilhem os conteúdos, gente, porque a gente precisa da ajuda de vocês para atingir mais pessoas, porque o nosso intuito é levar a palavra de Deus a cada lar. E para a gente chegar nos lares, a gente precisa que as pessoas vejam nossos vídeos. Então a gente depende de vocês compartilharem. Beleza? Deus te abençoe. Fica com Até a Deus. próxima.